Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não faria faculdade. Eu pegaria esse dinheiro que eu investi na faculdade, uma parte dele eu entraria em algum grupo de network relacionado à audiovisual e a outra parte dele eu investiria em equipamento. Por que eu faria isso? Tudo que eu aprendi na faculdade eu não usei para chegar onde eu cheguei hoje. Fala Brasil! Iniciando aqui mais um episódio do podcast que você pode empreender. No dia de hoje eu vou estar trazendo uma pessoa que está no meio empresarial já há algum tempo e vai contar a sua trajetória desde a CLT, da carteira assinada, até se tornar um empreendedor de sucesso. Eu sou o William Araújo e fique com a gente que você vai ouvir histórias maravilhosas. Mas, Bruninho, antes de iniciar, eu não posso esquecer dos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Center Dias, Tubos Acato. Pensou em tubos, pensou em conexões? Acato, a marca que vai trazer confiabilidade e segurança no seu negócio. MTX, ferramenta de qualidade na sua obra é MTX. Ribeiro Fabril, que está de norte a sul nesse país, colocando centrinhos na sua casa. Iogo Móveis, para você que está aí reformando o seu escritório, para você que trabalha no home office ou você que curte várias madrugadas afinco jogando, entre no site da Iogo, pesquise que você vai encontrar cadeiras games com preços excelentes. Não deixe de procurar Iogo Móveis, Road Metais, torneiras, acabamentos de registros. Entre no site da Road e você vai verificar a nova linha exclusividade que eles estão lançando no seu site. Agora, ele, que é escritor, investidor, empresário, está há mais ou menos 12 anos investindo no ramo da fotografia e filmagem. Eu quero trazer para a nossa mesa, para o nosso bate-papo, Bruno Araújo! E aí, Brunão? Como é que você tá, meu velho? Bem, mano, e você? Cara, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, por você estar cedendo esse espaço aqui, pra gente falar um pouquinho, contar um pouco da nossa história, compartilhar com a galera que tá aí nos assistindo, cara. Obrigado demais. Muito legal. Pode ter certeza que hoje a resenha vai ser grande. Mas, Bruno, cara, eu quero primeiro aí, antes de começar, eu queria, cara, que você falasse um pouquinho aí desse livro aí. Mostra aí essa capa aí. A gente vai falar um pouquinho aí dele. Trouxe pra você de presente, cara. Tá Muito aqui, obrigado, pessoal. Entendeu? Muito legal, muito bacana. Mas, estou vendo aqui que o prefácio quem fez foi o Pablo Marçal. Pablo Marçal, é verdade. A gente vai bater um papo sobre ele. Mas antes de tudo isso, Bruno, eu gostaria muito, porque você está na estrada já empreendendo há quanto tempo? Cara, eu comecei, na verdade, assim, eu acho que mesmo você sendo CLT, você já está empreendendo. É que as pessoas não conseguem ter essa noção. Né? Elas acham que pelo fato delas estar ali CLT, elas são empregadas de alguém. Mas ela está empreendendo, porque para ela crescer dentro da empresa que ela está, ela vai ter que se desenvolver. Então, para mim, CLT também é empreender. De um jeito limitado? Sim, mas também é empreender. Mas empreender de fato desde 2009, né? Foi logo quando eu saí da faculdade, eu já de cara abri uma empresa sem saber como que abriria uma empresa. Então eu fui lá... Simplesmente foi lá e se jogou, foi lá e fez. Comprei um computador, precisa ter um computador. Comprei um computador, precisa ter contato de quem loca equipamento. Porque na época eu ainda não tinha caixa para comprar os meus equipamentos, então eu vou pro lado mais fácil, que é o quê? Locar equipamento. E foi engraçado que, tipo, eu queria até deixar aqui, cara, um agradecimento ao pessoal da Cablu Systems, que é o pessoal lá, que é a Marjorie, que é o Lucas. Bruninho, olha o jabá, olha o jabá. Não, mas hoje eles são amigos meus, caras, porque foi engraçado que quando eu liguei pra ela pra alocar uma câmera, ela falou, tá, Bruno, eu preciso dos seus dados, eu preciso de conta bancária, eu preciso de talão de cheque, cartão de crédito, conta no seu nome, e eu não tinha nada disso, cara. Tipo, não tinha nada. E ela falou, Bruno, mas não tem como locar pra você. Eu falei, sim, tô começando agora. Ela, cara, vou te dar um voto de confiança, cara. E é engraçado que hoje a gente se tornou amigos, né?
Então, tipo, tem uma parceria muito grande lá. Eles locaram pra mim só ali, com o endereço da minha rua, de onde eu morava. Só na confiança. Não tinha garantia nenhuma, poderia muito bem pegar o equipamento e nunca mais voltar, entendeu? Mas eles acreditaram em mim, então, cara, é muito massa quando a gente está começando e as pessoas acreditam assim na gente e tal. Legal. Então, assim, você trabalhou um tempo da sua vida como CLT. Sim. Eu concordo contigo, a gente sempre fala aqui do Você S.A. No episódio anterior nós entrevistamos um professor e o professor falou muito disso, né, de você S.A., de você ir lá e empreender dentro da empresa. Só que tem um detalhe, né? Quando você faz isso, você fica ali limitado a dia 5 e a dia 20. Exatamente. Né? Infelizmente isso, e a gente tem muito comentado aqui, batendo um papo com o pessoal, que isso está muito enraizado dentro da cabeça do brasileiro. Sim. Que eu preciso ter um registro e esse registro me trazer essa segurança. Exatamente. Só que quando a gente para pensar, não é bem assim a história. Não, Né? o Flávio Augusto tem uma frase muito, tipo, que é muito verdade. E na pandemia isso se tornou muito verdade mesmo. Nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos, que é o quê? Estabilidade não existe. Então, cara, às vezes o cara quer passar num concurso achando que ele vai ter estabilidade. Não tem estabilidade, cara. O cara quer ter CLT achando que ele vai ter uma estabilidade. A gente viu na pandemia que não teve estabilidade. Muitas pessoas perderam seus empregos. Pessoas que tinham empresas quebraram porque não tinha o fluxo de caixa, porque não tinha aquele que a gente, para pessoa física, né? No mundo dos investimentos a gente chama de seguro de emergência, né? O fundo de reserva. Não tinha. Então a gente viu. Então, cara, às vezes você achar que tá num CLT vai estar estável, vai ter estabilidade, você se engana nesse ponto. Não tem porque para o patrão também, a hora que ele pegar e decidir. Exatamente. Eu sempre brinco, falo, porque eu participei, né? Trabalhei em empresas multinacionais e se troca o presidente, normalmente ele troca tudo. Troca tudo. Então, Exatamente. aquela estabilidade. E você viu isso, né? Você vivenciou isso, você trabalhou um tempo ali como CLT e aí foi vendo, foi olhando e falou, cara, você lembra assim um momento, como foi que deu esse estalo na sua mudança? Eu comecei a trabalhar com o meu pai, né? Então, quando eu tinha 14 anos, na verdade, antes dos 14, eu sempre trabalhava ali ajudando meu tio, nas empreiteiras que ele pegava, ajudava meu pai também. Às vezes, alguns vizinhos ali na rua precisavam de algum ajudante para a área de construção, então eu sempre estava ajudando. Só que, de fato, eu fui trabalhar com meu pai com 14 anos, numa metalúrgica. Fiquei lá por 2 anos. Depois eu entrei numa contabilidade, fiquei por mais 1 ano e pouquinho. Depois eu entrei no mercado. No mercado eu comecei como empacotador e depois eu fui para repositor. Só que dos 14 anos eu sempre gostava dessa coisa do audiovisual, sabe? Tipo, mexia muito, ajudava na igreja, fazia um PowerPoint, fazia às vezes precisava fazer um vídeo, eu fazia no Movie Maker, que era do próprio Windows. Então eu sempre gostava, só que virou a chave quando eu fui num programa de TV. Fui num programa de TV, na Rede TV, e, cara, quando eu olhei todos aqueles bastidores, o pessoal tava encantado por estar ali na TV. E eu fiquei encantado por ver a galera fazendo pelos TV. bastidores. Exatamente, o diretor falando, vamos entrar, ação, câmera, tal. E eu, cara, aquilo aí, tipo, explodiu. E aí eu, no mercado, eu falei, cara, eu quero fazer faculdade de rádio e televisão. Isso foi em 2008. Eu cheguei no meu gerente, falei, preciso trabalhar na parte da manhã. Ele falou, não dá pra te mudar. Eu falei, então me manda embora. Assim? Tipo, do nada. Eu falei, então me manda embora. Ele falou, mas, pô, Bruno, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer faculdade, cara. E pro meu pai, pra minha mãe, pra uma galera mais próxima, eles me acharam louco. Falou, tá maluco, cara? Quem vai pagar essa faculdade? Eu falei, eu vou arrumar um trabalho na área e vou pagar minha faculdade. E saí, cara, do trabalho. Tipo, saí do CLT, pedi as contas. O dinheiro que eu peguei, eu investi tudo na faculdade. Logo após a faculdade, eu já comecei trabalhando numa empresa do ramo. Só que eu falei, cara, isso é muito fácil de fazer. Vou abrir uma empresa pra mim, entendeu? Eu falei, só preciso saber o que eu preciso. Aí, preciso ter um computador bom, preciso ter a câmera, que foi a questão de locação, e preciso fazer alguns casamentos. Eu entrei na área de casamento, preciso fazer alguns casamentos, algumas festas infantil. E aí um colega do meu pai falou assim, ô Francisco, manda o Bruno ir lá filmar o aniversário lá da minha sobrinha lá.
vou pagar pra ele filmar. E, cara, ele me pagou na época, acho que foi R$ 500, mano. Tipo, era uma baita grana. Eu falei, caraca, eu tô ganhando 500 Só pra gente pensar isso aí, R$ 500, mas e o salário que você tinha lá no mercado? Você Cara, o lembra salário eu ganhava, na época, eu ganhava R$ 1.300. de segunda a domingo. De domingo a domingo, De domingo a domingo. Então, tipo assim, só que, tipo, às vezes as pessoas falam, pô, mas você fez uma troca ruim. Sai de 1.200 para 500. Só que era 500 no meu próprio negócio. E às vezes a gente escala E um dia. evento, um dia. Um dia de evento. Então, um sábado eu tava ganhando R$ 500. Se eu pegasse os 4 final de semana, eu já R$ 2.000. batia o que eu ganhava no mercado, entendeu? Então, tipo, eu falei, caraca, se um dia eu tô ganhando R$ 500, então eu vou começar a fazer isso. Aí peguei esse primeiro aniversário, depois eu peguei um casamento, aí no casamento eu já ganhei um pouco mais. E foi o legal que quando eu cheguei no evento, porque a menina que me contratou era uma amiga, ela falou, cara, eu tô colocando o melhor dia da minha vida nas tuas mãos. Então se der errado eu te mato. Eu falei, não, eu vou entregar A sua garantia sou eu. eu falei, não, você pode ter certeza. Cara, e foi muito massa, porque, olha só, cara, às vezes vai ter aquelas pessoas que não vão acreditar em você quando você vai começar a empreender. Vai ter. Tipo, às vezes tu olhando a minha história, fala, pô, Bruno, mas aí você foi tudo dando certo. Tu fez a faculdade, depois começou a trabalhar, depois uma pessoa... Não. Mas eu lembro que tinha 2 amigas que iriam casar. Uma eu cheguei e falei assim, cara, me dá uma oportunidade, eu te cobro bem abaixo, tal, não sei o que. Falou, não vou fechar com você, vou fechar com uma outra pessoa que vai me dar 3 DVDs. Eu falei, eu te dou 3 DVDs também, tipo, não sei o que na época era DVD, né? Te dou 3 DVDs e tal, ela não fechou comigo. Essa minha outra amiga foi e fechou, pelo um preço maior. E aí, cara, quando eu cheguei no casamento dessa amiga, essa outra amiga tava, que ela olhou, ela falou assim, cara, eu me arrependo de não ter fechado com você. Porque eu tava com 2 fotógrafos, eu tava com eu e mais outro cara filmando, tinha um quadro grandão, que na época o pessoal gostava muito desses quadros. E ela se arrependeu, cara, de não ter fechado. Ela falou, cara, eu não acreditava. Eu falei, pois é, né? Vai acontecer, né? Vai acontecer das pessoas não acontecer. acreditarem em você. E isso não é motivo para você desanimar. Porque se eu tivesse desanimado, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. É verdade. Eu tenho uma passagem na Bíblia que o próprio Jesus ele fala, né? Que ele foi na cidade de Nazaré e a Bíblia diz que foi onde ele fez menos milagres. Menos milagre. Porque ele falou que o vaso de casa não tem honra. Não tem honra. É onde a pessoa de Nazaré não acreditava nele, né? Então acontece muito. A gente se joga para empreender. Exatamente. E os primeiros, às vezes, é os de casa mesmo. É o pai, a mãe, é a esposa, é os filhos que falam, não vai dar certo. Sim, Só que aquela vontade de fazer o negócio dar certo, que isso que marca a história dos grandes empreendedores. Exatamente. Mas assim, só queria deixar um ponto que não é que o meu pai, ele falou assim, cara, a gente tem que entender que os nossos pais, eles sofreram muito. E por eles terem sofrido, a tendência é eles evitar que os filhos deles sofram. Então não é o que o meu pai, tipo assim, não queria que eu empreendesse. Ele falava, cara, é muito difícil. Será que você está preparado? Só que o meu pai, cara, ele foi um braço direito, assim. Ele foi um cara fundamental nessa época. Porque o que eu fazia? Eu vendia 2 câmeras. Então o meu pai ia junto comigo filmar. Uma câmera eu colocava no tripé e falava, pai, você vai ficar aqui nessa câmera, vai ficar olhando esse botãozinho vermelho aqui. Ele tem que estar em REC, ele não pode parar. Se parar, você aperta o REC de novo. Que a outra câmera eu vou fazer as imagens mais bonitas, movimento, detalhe, mas aquelas imagens que vão dar o charme pro vídeo. A tua vai ser aquela que garante, igual aqui a gente está nesse podcast hoje, a gente tem 3 câmeras. Então tem uma câmera em você, uma câmera em mim e uma outra. Então, tipo, todas elas ali tem o nosso Bruninho que tá ali operando elas, então ele tá ali vendo. Então eu falei, tu vai fazer isso. E meu pai fazia com uma excelência, cara. Que legal. Sim, surreal. Então, tipo assim, e às vezes eu ia pagar o freela dele e ele falava, não precisa me pagar, coloca no caixa da empresa.
Então, legal. tipo, meu pai, depois que ele viu eu fazendo os eventos, ele falou, cara, é isso que tu quer, vamos lá, vou te ajudar e vamos pra cima. Bacana, bacana. Mas assim, Bruno, é muito legal quando a gente passa, né? Hoje você está com mais de 13 anos de empresa e você olha para trás e você vê e você tem boas histórias para contar. Sim, bastante. Mas o lado bom é sempre muito legal. Mas me fala uma coisa, passou por algum perrengue, passou por algum... Passei. Ah, mano, essa vida de empreendedor, cara. Teve assim, vontade de desistir em algum momento ou não? Várias, várias. Esses primeiros, eu tinha feito 3 casamentos. E os 3 casamentos, na época não existia nuvem, né? Como existe hoje. Então, na época, tu armazenava ou num servidor ou num HD. Como a gente está começando, a gente vai pelo mais em conta, né? Mais em conta não, aquilo que cabe dentro do nosso orçamento. E eu falei, cara, vou comprar um HD de 1 tera para armazenar os casamentos, que na época os arquivos eram muito mais leves, né? Comprei o HD e tô trabalhando. Aí minha mão esbarrou no cabo, desconectou o HD. Quando eu botei para conectar de novo, o HD ficava assim, zzz, tac, zzz, tac. Aí eu, meu Deus, que barulho é esse? Mandei para um amigo. Falei, cara, meu HD tá fazendo um barulho. Ele falou, já era seu HD. Eu falei, não brinca, cara. Ele falou, já era seu HD, que corrompeu, ele não vai abrir. Já era. Cara, eu comecei a ficar em desespero, tipo, falei, e agora? Porque os casamentos estavam naquele HD, não podia perder. Desespero. Aí um irmão da igreja que eu conheço falou, mano, eu conheço um cara que recupera. E aí eu falei, será que ele recupera? Não, ele recupera, ele trabalha pra SBT, pra Globo. Cara, e mandei, o cara de fato recuperou ali todos os casamentos, eu não perdi nenhum casamento, mas foi uma nota na época, em 2009 ali, cara, eu paguei R$1.000. Então, pra você que tá começando, pagar R$1.000, aí eu falei assim, pá, não quero saber disso não, cara. Porque é o sonho de uma pessoa, cara. Sim. Se tu perde o sonho de uma pessoa, eu já conheci empresas que perderam e o cara não recuperou. Tipo, cara, e o cara fala, não tem o que fazer, mano. Tipo, então, tipo assim, eu falei, não quero, tá doido? Não quero, vou só ficar com edição, vou abrir uma empresa de edição. E aí eu abri uma empresa ali de edição de vídeo, porque aí o cara lá tinha um backup dele, ele me mandava, eu editava, se desse algum pau, ele tinha um backup dele lá, entendeu? Mas acontece isso na nossa vida de empreendedor, acredito que, tipo, tu hoje aí é um baita empreendedor também. E sei que tu também tem histórias aí. Ah, com certeza. Não, sempre nós temos. Mas essa foi uma das desse meio de 13 anos aí, algumas coisas. Sim. Bruno, é muito legal, né? Que você vai olhando, vai vendo a sua trajetória. Sim. E no momento é difícil. Hoje a gente passa e dá risada, né? Sim. Tem muito empreendedor que passa pela mesma coisa. Mas quando olha para trás, você vai construindo uma história. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você me falou aí que você fez, né? Rádio, TV. E eu vou falar para você que eu tenho uma pergunta que a gente sempre está aqui discutindo. Você pegaria o dinheiro que você investiu na faculdade e você investiria no seu negócio em vez de fazer faculdade? Cara, isso é uma pergunta muito difícil. Tem os prós faculdade e os contra faculdade. Cara, assim, eu vou falar a minha opinião, minha visão, então quem quiser dizer que eu estou errado pode dizer, quem quiser que eu estou certo pode dizer, mas é o que eu vejo com todo esse background que eu tenho até hoje. Cara, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não faria faculdade. Eu pegaria esse dinheiro que eu investi na faculdade, uma parte dele eu entraria em algum grupo de network relacionado a audiovisual e a outra parte dele eu investiria em equipamento. Por que eu faria isso? Tudo que eu aprendi na faculdade eu não usei para chegar onde eu cheguei hoje. Para não dizer que eu não usei, cara, eu usei ali uns 2%. Porque, por exemplo, eu tive aula de filosofia. Eu tive aula de sociologia. Eu tive aula de
de língua portuguesa. Eu tive aula de história da arte. E hoje, cara, com o avanço da internet, se tu der um Google, tu acha tudo isso. Se tu pegar um canal do YouTube, cara, que tem um cara falando sobre esse conteúdo, tu vai aprender. Então, cara, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu pegaria esse dinheiro e faria isso. Eu entraria num grupo de network. Por que grupo de network? Porque quem chegou lá, quem chegou aonde você quer chegar, as experiências deles vão fazer você evitar tudo o que a gente passou. Por exemplo, um cara que está começando no audiovisual hoje e está me ouvindo aqui falar, ele já se ligou que, tipo assim, cara, eu preciso ter um HD e preciso ter uma nuvem. Ele não vai precisar passar pelo que eu passei. Você está entendendo? E a faculdade não te ensina isso. Entendeu? Poder de negociação. A faculdade não vai me ensinar um poder de negociação. Num network o cara vai aprender. Então, cara, eu faria isso. Tá, mas aí eu vou falar uma coisa. Você tem 3 filhos. Sim. Certo? E os 3 filhos lá? Os ensinamentos que você passa, você falaria que não estuda? Não... Então, cara, a gente vai abrir vamos abrir aqui um parênteses para essa questão. O brasileiro tem muito essa questão de que, por exemplo, assim, a faculdade é o único meio que você pode estudar. Eu discordo. Entendeu? Eu discordo. Porque eu fiz gestão em rádio e TV. Fiz 2 anos de faculdade. Eu trabalhei depois de 3 anos na experiência, ali na guerra do audiovisual. Eu falei, cara, como eu fiz uma gestão em rádio e TV, eu vou fazer uma graduação agora de 4 anos. Voltei para a faculdade. No primeiro mês da faculdade, cara, eu falei assim, cara, não dá para eu continuar aqui. Porque, tipo assim, o que eu tinha de bagagem já, de experiência, na faculdade eu não iria aprender. Você tá entendendo? E eram 4 anos. Só para você ter uma ideia, eu só iria pegar na câmera, tipo, manusear a câmera, ter a experiência que eu já estava tendo ao longo de 3 anos, no final do 8º semestre. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu ia perder muito tempo ali para fazer o que eu já estava fazendo. Então, se o meu filho chegar em mim e falar, pai, eu quero fazer faculdade, eu não vou falar para ele não fazer. Vai lá ter a tua experiência. Entendeu? Eu não vou falar para ele fazer. Agora, se meu filho chegar em mim e falar, pai, eu estou pensando em fazer uma faculdade ou pegar essa grana e fazer isso, 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 isso. Aí eu vou falar assim, cara, então faz isso, isso, isso. Entendeu? Então, tipo assim, se o meu filho falar que vai fazer algo, eu vou deixar ele ter a experiência dele. Agora, se ele vir pedir a minha opinião, eu, como pai, vou falar para ele o que eu acho melhor ele fazer. Eu acho assim, olhando para o Brasil, quando a gente vê a nossa... Para qualquer módulo, né? Qualquer curso que você vai fazer, você tem lá uma grade curricular e tem algumas coisas que realmente é muito questionável, né? Sim, sim. Sociologia, você tem que aprender a história da arte, uma série de coisas que às vezes você olha e você fala, tá, legal, mas e aí? No que eu vou usar isso? No que eu vou usar isso aqui? Você fica meio assim. Eu acho que assim, como em muitas faculdades americanas, o aluno tem a possibilidade de escolher ali dentro da grade curricular o que mais encaixa. Porque, eu vou dar um exemplo para você, comércio exterior, tem muita gente que fazia comércio exterior, comércio exterior, comércio exterior, só que comércio exterior é um módulo dentro de administração. Exato. Então, quando a gente olha isso, mas é porque eu quero ter um viés. Então, assim, é legal que você pudesse ir lá escolher todas as disciplinas. Exato, é um conselho que a gente está dando aí, tá, universidades. Abram essa possibilidade. E MEC, se tiver alguém ouvindo, liberem as faculdades para fazer dessa forma. Exatamente. Que muito mais porque a faculdade no Brasil é muito engessada. É aquilo, só para você ter uma ideia, quando eu fiz gestão em rádio e TV, ainda não era aprovado pelo MEC. A gente era a primeira turma da faculdade. Então, a gente teria que se formar, ter uma segunda turma para dar então o MEC validar. Então, eu só pegaria o meu diploma
depois da segunda turma, entendeu? Então, tipo assim, é muito engessado. Nos Estados Unidos, o cara começa fazendo, tipo, filosofia, depois ele pode misturar com psicologia, depois com uma outra. Então, tudo que ele quer fazer dentro da profissão que ele quer exercer, ele vai pegando por módulos. Então, é muito mais, tipo... Se adapta melhor, né? Se adapta melhor, entendeu? Então, tipo, cara, vou arrumar treta com um monte de gente aí? Vou, mas, tipo, se meu filho pedisse esses meus 3 filhos, né? Eu queria até mandar um beijo, o Heitor, Cecília, Vicente, minha esposa, Jace. Se eles me pedissem, vierem me pedir a minha opinião, é o que eu vou falar pra eles, né? Agora, se eles vierem decididos a fazer, pai, quero fazer uma faculdade, tá bom, vai lá ter a sua experiência. Legal. É bacana a gente deixar isso claro. Sim. Eu vou falar para você assim, dentro do que eu trabalho, né? Dentro do que eu me coloquei como o sonho, o meu desejo, eu tinha que ter a faculdade. Exatamente. Tem algumas coisas, por exemplo, eu tenho prima hoje que está estudando veterinária, não tem como ela não fazer uma faculdade. Não, exato, você tá entendendo? exato. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai olhando, tem algumas profissões. No episódio passado a gente bateu um papo aqui com um professor, foi muito legal, porque há no mercado muitos mitos, né? E eu escuto isso há muitos anos. Não vai ter mais administrador. Não vai ter mais advogado. Agora, então, com a inteligência artificial, fala, nossa! O trabalho, por exemplo, hoje, a sua empresa é muito voltado para edição de vídeo. Exatamente. E fala, não vai ter mais isso, não vai. Eu discordo. Sim. Eu discordo. Acho que vai sim existir, só que de uma outra forma. Exatamente. Você precisa se adaptar, Exatamente. você precisa evoluir. Bruno, já falando um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho dessa área, né, da tua área, hoje do ramo de atuação, porque assim, né, todo mundo fala, cara, o Bruno tava gravando casamento e tal, só que tem um detalhe aí, você conseguiu viajar para algum lugar para fazer algum casamento tipo fora do país? Por que eu tô te falando isso? Porque tem muito estigma, tem muita pessoa que fala assim, ele só é fotógrafo, Sim. Ele só é... E na verdade não, em toda profissão, se você se especializar, você consegue ter sim uma grana legal. Tem empresas que estão faturando aí na casa de 1 milhão, com foto, filmagem de casamento, que hoje não é a tua área. Sim, hoje não é mais a minha área. Eu comecei no segmento de casamento e migrei para o sentimento mais publicitário, mais comercial, mais parte de documentários. Então, migrei mais para essa arte, né? Depois que eu fiz a faculdade de rádio e TV, depois eu fiz um intensivo de 6 meses em cinema e aí a paixão pelo cinema pegou mais. Bruno, mas não dá para fazer cinema em casamento? Dá para fazer cinema em casamento. Tem empresas hoje, caras, que contam lindas histórias dentro de casamento. Se você pegar, você fala, cara, não parece um casamento. Você estava falando da questão de viajar. Eu fiz um casamento na Itália. Então, pra mim, cara, foi surreal, entendeu? Aqui vai uma dica pra galera que tá começando aqui. Às vezes, você tá empreendendo. Tu quer crescer 10 anos na tua profissão? Trabalhe para uma empresa que é praticamente o que você faz. Por quê? Tu vai aprender todo um sistema que você demoraria muito tempo para aprender, cara. Vamos pegar aqui hoje a Center Dias, que é uma das melhores atacadistas que tem aqui na região de Jundiaí. E eu acredito que até nível São Paulo. O cara que quer abrir uma loja, se eu quisesse abrir uma loja de material de construção, o que eu faria? Eu viria trabalhar aqui para vocês. Vou trabalhar aqui, cara, 1 ano com vocês. Por quê? Cara, eu ia aprender sobre precificação na prática. Eu ia aprender sobre estoque na prática. Eu ia aprender sobre venda na prática, cara. Você tá entendendo? E aí o que eu fiz? Eu tinha minha produtora e aí eu tinha uma outra produtora que os caras faziam casamento que a gente chama de casamento AA, que é só de galera que, tipo assim, colocam 1 milhão, 2 milhões num casamento. Eu fui trabalhar com esses caras, porque, cara, eu queria aprender outras técnicas, eu queria aprender outros tipos de equipamentos, eu queria aprender... E aí, com essa empresa, a gente foi fazer um casamento na Itália. Então, às vezes a galera achava assim, só faz casamento. Não, mas a gente também faz casamento fora. Isso abriu o meu leque, assim, e aí você grande. Aprendeu outras formas de editar, outros caminhos? Aprendi outros tipos de produções, aprendi que às vezes muita coisa que a gente chama de fake, né, na verdade, num casamento. Então, por exemplo,
principalmente make-off da noiva, make-off do noivo. Tem muita coisa que a gente dirige o noivo e a noiva para aquela cena trazer mais emoção. Então, por exemplo, às vezes a noiva tá maquiando ali na pressa, tal, eu peço para a maquiadora parar um pouco, coloque ela numa luz mais direcional, que vai me dar uma fotografia mais bonita, enquadra a minha câmera e falo para ela, ó, passa o batom. Ela vai lá, passa o batom, ó, ok, beleza. Aí faço um outro take. Então, muitas das coisas a gente faz dirigindo ali o próprio noivo e a própria noiva, entendeu? Então, tudo isso daí eu aprendi nessa produtora. Porque, às vezes, eu achava que tipo, era só apertar o REC, sair gravando, que eu não podia perder nada. Mas não, eu comecei a entender que, pô, dá pra dirigir o noivo, dá pra dirigir a noiva, dá pra eu enquadrar um ângulo melhor, uma fotografia melhor. Então, às vezes, e isso, cara, me fez evoluir, assim, anos. Entendeu? Estando o dia a dia ali trabalhando com essa galera. Não, essa eu vou falar pra você. Essa foi um corte de graça, Bruninho. Esse corte aí foi maravilhoso. Porque realmente, hoje olhando todo o histórico que eu tenho, por onde eu passei, por ter trabalhado nas duas maiores multinacionais de materiais de construção do país, cara, ajuda muito. Demais. Porque você vai pegando assim, faz isso por conta disso, faz isso aqui por conta... Sem dúvida nenhuma. Você enriquece muito, né? Sim, você cara, vai ali e você vai aprendendo. Eu tenho uma história também de um rapaz que ele começou a empreender, ele começou a fazer o quê? Vassoura e rodo. Sabe o que ele fez? O que você está dizendo. Ele foi para uma fábrica, ficou lá, trabalhou 3 meses, agora já aprendi. Foi lá, abriu a própria fábrica dele. Por quê? Porque ele ficou 3 meses. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, cara, tu quero entrar na área de material de construção. Cara, trabalha para uma empresa de material de construção, por um atacadista. Quero entrar na área do audiovisual, trabalha para uma produtora. Quero empreender loja de shopping, vá trabalhar dentro do shopping. Porque ali é o dia a dia, cara. Tem muita coisa que tu vai ver na empresa do outro que tu não vai cometer na tua, entendeu? Então, basicamente isso. E, cara, foi uma experiência muito boa. Eu nunca tinha viajado para fora. Nunca tinha ido para outro país, então foi uma experiência assim, cara, sensacional na minha área, né? Nesse ramo que eu tô. Bruno, a gente sabe que empreender não é um negócio simples, Sim. é um negócio fácil, né? Sim. Eu também sou completamente contra a pessoa que fala bem assim, vou empreender, eu preciso sobreviver. O empreendedorismo no Brasil, a palavra empreendedorismo acha que todo mundo... vou pegar, abro aqui, vou vender água, tá empreendendo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que é empreendendo por necessidade. Quando você abre uma empresa dessa forma, infelizmente, a tendência de se quebrar é muito grande. Uhum. Entanto que hoje, segundo os números do governo, 80% das empresas que abrem, elas não sobrevivem ao primeiro ano. E muitas delas não chegam a 5 anos. Sim. Me diz em uma palavra, o que você fez para sobreviver? Cara, eu quebrei, assim como qualquer... dentro desse índice aí, quebrei, entendeu? Por isso que eu fui trabalhar numa outra empresa, porque eu falei, cara... Porque o que acontece? Às vezes, o brasileiro médio, ele não está acostumado com muito dinheiro entrando na conta dele. Então, quando ele não tem essa mentalidade de dominar o dinheiro, e sim ser dominado pelo dinheiro, eu conto isso até no livro, quando ele vê muito dinheiro entrando na conta dele, ele fica meio perdido com o que fazer. E uma das coisas, você pode até dizer com propriedade, é o quê? Normalmente, a gente não reinveste o dinheiro que a gente lucra no primeiro ano de empresa. Acredito que por isso que muitas empresas quebram. A gente acha que todo aquele dinheiro que está entrando ali é meu. Pessoa e não física. Não é da minha empresa. É isso aí. Entendeu? A minha empresa tem que me pagar, mas todo aquele dinheiro não é meu. E eu não geri muito bem os recursos que foram entrando nesse primeiro ano. Quebrei e tal, fiquei ali tentando dar uma levantada. Aí eu falei, cara, vou trabalhar em uma outra produtora para entender como que funciona, né? Como que é essa administração, quanto que é, tal. E foi na onde eu comecei a entender um pouco mais. Mas se eu fosse resumir, cara, empreendedorismo em uma palavra, seria constância, cara. Você precisa ser constante. Porque mesmo quebrando, eu não parei, entendeu? Mesmo tendo as dificuldades, eu não parei, eu continuei.
Então, cara, empreendedorismo para mim uma palavra é constante. Você precisa ser constante, você precisa acreditar naquilo que você idealizou dentro da sua cabeça, entendeu? Então, se você não for constante, cara, tu vai abrir hoje uma empresa, vai quebrar, vai desistir. Aí amanhã vai querer fazer outra, vai desistir por falta de constância. Então, constância é a palavra. Não, perfeito. Porque se você não for consistente naquilo que você está fazendo, infelizmente não tem como você dar certo. Não vai chegar. Tem um documentário na Netflix que conta a história deles de como que ele montou o foguete. Cara, ele tinha dinheiro para 3 foguetes. Os 3 caíram, mano. Os 3, eu já dando spoiler aqui já. Mas é muito bom assistir, mesmo com spoiler. Os 3, mano, caiu, quebrou. Aí ele falou assim pros caras: vocês são o que vocês dizem que são, os engenheiros. Sim, ele. Então, eu acredito em vocês. Vamos fazer mais um. E no quarto, cara, deu certo. Já pensou se ele não tivesse sido constante naquilo que ele acreditava? Ele não estaria hoje fornecendo foguete para a NASA, você tá entendendo? Então, cara, precisa ser constante. Perfeito, Bruno. Muito legal. Vamos nos encaminhando aqui já para o final, Bruno, mas eu gostaria de falar do seu livro, né? Como é que foi, do que nasceu esse livro, o que aconteceu, porque eu já sabia que você era empresário, investidor, mas agora escritor também, cara. Na verdade, eu só preciso... Dizem que o homem ele precisa plantar uma árvore, ter filho e fazer um livro. Eu agora só falta plantar uma árvore. Tá Esses dias meu filho chegou com uma semente de girassol. Falei, tá aí, vou plantar e tô kits. Já... Não, mas girassol não vale. Girassol não vale porque não é árvore. É uma flor, né? É uma flor. Beleza, então. Vou pegar uma semente de uma árvore. Mas, cara, o livro foi muito engraçado. Lembra que eu falei que o brasileiro médio ele não está acostumado com muito dinheiro que entra na conta dele? E esse foi um dos motivos. Porque, cara, tinha muita grana entrando na minha conta e às vezes eu não sabia para onde queria essa grana. Eu falo, caraca, mas cadê a grana? Tá sempre no vermelho, sempre no vermelho. Porque a gente foi criado a ser uma pessoa consumista. Então a gente está consumindo o tempo todo. Por quê? Eu nunca tive isso, então eu preciso comprar. Se você pegar, cara, 90% dos brasileiros que... 90% não, acho que 100% de quem ganhou na Mega Sena tá pobre. Ou aquele que ganhou... Quantos Big Brothers você vê aí que, tipo, ganharam prêmio e estão pobres? Jogadores de futebol. Jogadores de futebol que, tipo, caras ganharam muita grana e estão pobres hoje. Jogadores de futebol que ganharam muita grana e estão pobres. Por quê? Por conta disso. A gente é consumista. E aí eu, cara, peguei essa sacada. Falei, pera, não, preciso saber para onde meu dinheiro tá indo. E foi nesse processo, cara, de entender, de administrar o meu dinheiro, de entender que o dinheiro ele é uma semente de verdade, cara. Quanto mais você planta, mais nasce. Você tá entendendo? Por exemplo, você sabe quantas sementes tem dentro de uma mexerica. Você sabe quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas quantas laranjas tem dentro de uma semente? Você não faz ideia, cara. Você tá entendendo? Razão. Você não faz ideia. Tu vai pegar a semente, plantar, vai virar uma pé de laranja e vai dar laranja. Na sua época, vai dar laranja. O dinheiro é a mesma coisa. Quando você pega o teu dinheiro e investe, cara, ele vai... O dinheiro gera dinheiro, o dinheiro gera dinheiro. E eu comecei a entender isso. E aí, todo esse processo que eu desenvolvi dentro dessa parte de finanças, eu estava conversando com o Pablo Marçal, falou, cara, por que você não documenta isso num livro? Eu falei, não, cara, não sou escritor. É muito fácil escrever livro. Ele falou assim para mim, faz os capítulos, aí dentro de cada capítulo você precisa ter uma dor, ter a solução dessa dor, dentro disso tudo você conta a tua história. O que você fez para resolver tudo isso? Vou escrever um livro. E comecei a escrever, cara, comecei a escrever. E eu até brinquei com ele, eu falei assim, eu só escrevo se você fizer o prefácio. Aí ele falou, não, eu faço prefácio, cara. E ele fez o prefácio. E tá aí o livro, cara. Foi legal. Tipo, nessa trajetória que eu entendi de como administrar o dinheiro, de como dominar o dinheiro, de como a gente é muito consumista, de como que a gente pode fazer o nosso dinheiro, tipo, sempre tá ali, ó, jorrando. Legal. Eu documentei no livro que é O Pobre Mais Rico do Mundo. Cara, fantástico. Pessoal, eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá?
o Jeff, que é o proprietário da Center Dias, ele comprou e ele adquiriu 10 livros desse. E ele me falou que ele leu o livro e falou assim, cara, isso aqui é a solução para quem está passando aí por problema de grana. Essa aqui, esse livro é a solução. De forma simples, bem resumida. Sim. Uma forma muito didática, uma linguagem muito bacana, excelente para você. Então, Bruno, cara, quero te agradecer por você estar aqui. Que isso, eu tá? que agradeço, cara. Agradeço você, agradeço a sua contribuição para o canal, de estar aqui com a gente, ser um parceiro nosso, tá? Porque a Colina Filmes, junto com a Center Dias, junto com o Pode Empreender, é uma grande parceria. Sim, massa. Nós queremos dar uma lembrancinha. Todo mundo que senta aqui, a gente deixa essa lembrancinha. Ah, massa. Que você está construindo junto com a gente. Bruninho, traz para nós aqui, por favor. Aqui, ó. Tem uma foto sua. Ah, que legal. Tá aqui, muito obrigado. Obrigado, mano. Valeu. Eu que agradeço, ó. E ó, minha maior riqueza, minha família. É por eles que eu faço tudo que eu faço. Legal, bacana. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas as quartas e sextas-feiras nós estaremos aqui falando, batendo um papo, mostrando para você, tirando esses mitos aí da sua cabeça, que você pode sim empreender. Vou deixar também aqui as redes sociais do Bruno, para que você procure ele nas redes sociais, da Colina Filmes, que é a empresa a qual ele empreende hoje. E muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Valeu!